Bom, galera, continuando a aula, né? Então, eu tinha falado, né, sobre a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Então, aqui continuando, sistemas fechados tendem ao estado de maior desordem, ou seja, maior entalpia. Então, quando um sistema é fechado, ele tem essa tendência de ter uma desordem maior para ele gerar energia. Quanto mais entalpia, maior trabalho ele vai desenvolver, né? Então ele está acumulando mais energia. Mas e os seres vivos? Os seres vivos são um sistema aberto. Então já não é um sistema fechado. Por ser aberto, há transferência de massa e energia com o meio externo. E o ser vivo, vamos pensar nós, seres humanos. Então nós temos um sistema aberto, então nós comunicamos com o meio externo. O que é o meio externo para nós? Tudo que tiver ao nosso redor. Então, o ser humano ou outro ser vivo, ele sempre vai relacionar com o meio externo, tá? Então, os seres vivos estão em condições de não equilíbrio e tendem a um estado de maior ordem. Então, olha só, seres vivos estão em condição de não equilíbrio. E o não equilíbrio significa vida. Porque quando um corpo ou uma célula entra em equilíbrio com o meio, é a questão da situação de morte. Então, quando um ser vivo morre, ele entra em equilíbrio, porque ele não está tirando nada da natureza e ele não está devolvendo nada, né? Não está transformando nada na natureza. Então, ele entrou em equilíbrio. Tá? Então, esse não equilíbrio tende a um estado de maior ordem. Então, o que é a ordem? É o organismo funcionando naturalmente, normalmente, né? Imagine, sem doença. Então, está mantendo uma ordem de funcionamento, tá? Vamos lá, o tema é meio complexo, mas vocês vão acompanhando aí. Bom, com isso, então todos os seres vivos, né, são compostos de estruturas. Então, começando lá do átomo, depois moléculas, organela, célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Então, é um conjunto de tudo isso que vai formar um ser vivo. E um ser vivo, para ele estar vivo, ele tem que manter uma organização. Ele tem que estar em ordem, tá? Não em equilíbrio, ele tem que estar em ordem. E ele estando em ordem, ele vai se relacionar com o meio. Então ele vai se relacionar com a população dele, ele vai se relacionar com a comunidade, né, que são outros seres vivos ali onde ele vive, com o ecossistema e por fim com o nosso planeta, tá bom? Beleza. Células de um ser vivo são afastadas do equilíbrio devido suas reações químicas. Ou seja, nosso organismo desenvolve, as células estão trabalhando incansavelmente, sem parar, através de reações químicas. E essas reações químicas é que mantêm a gente e outros organismos vivos. A célula permanece fora do equilíbrio através da energia retirada do meio. Então, para uma célula estar viva, ela tirou energia de algum lugar, que veio do meio externo dela. Em razão do seu metabolismo, as células conseguem manter sua organização interna, utilizando uma fonte de energia constante através da alimentação, né, para os seres que precisam se alimentar, como nós, seres humanos, ou pela fotossíntese, que é a energia proveniente do Sol, nos seres que fazem fotossíntese. Tá bom? Isso eu vou abordar também mais à frente. Bom, fotossíntese. Lembra lá do sexto ano. O que é a fotossíntese? É um processo, um fenômeno, né? Onde a energia solar ela estimula os cloroplastos, né? Ali a gente tem a clorofila, lembra que a gente até, quem teve aula o ano passado, a gente fez uma experiência de extrair clorofila da folha, que é aquela parte verde. Então, a luz solar estimulando a clorofila que está no cloroplasto, vai proporcionar a fotossíntese. E a fotossíntese é um processo, então, que necessita de água e gás carbônico, junto com a presença da luz solar. E vai produzir como subproduto a glicose, que é comida, alimento, e oxigênio, tá bom? E lembrando que a fotossíntese é um processo que a planta faz
onde ela libera oxigênio e glicose. Só que a planta, ela também come, né? Ela também consome essa glicose e a planta também respira. Então, durante o dia a planta respira e faz fotossíntese. Durante a noite, a planta só respira. À noite não tem a luz, então ela não faz fotossíntese, ela só respira. E eu vou falar também de respiração aqui. Bom, a fórmula simples da fotossíntese. A gente tem então, para produzir, né, o processo completo da fotossíntese é necessário absorver, né, absorção de gás carbônico e água. Então, gás carbônico mais água, junto com a luz solar, né, com a maquinaria da fotossíntese na célula, vai ser produzida a glicose, que é o açúcar, e vai ser liberado o gás oxigênio. Então, na fotossíntese, usa-se gás carbônico e água e produz glicose e oxigênio, tá bom? Guarde isso aí, escreve aí no caderno. E aqui dois conceitos importantes também que vocês vão anotar. Conceito de autótrofos, aquele que produz o próprio alimento. Exemplo, plantas e algas, ou seja, fazem fotossíntese. Heterótrofos, aqueles que não produzem seu próprio alimento, ou seja, precisam se alimentar. No caso, seres humanos, o gato, o cachorro, qualquer um ser vivo que precisa se alimentar do outro, ele é heterótrofo. Autótrofo, plantas e algas, beleza? Bom, fórmula simples da respiração. A respiração é o processo contrário da fotossíntese, porque na respiração consome glicose e consome, né, absorve o gás oxigênio. O processo aqui vai ocorrer na mitocôndria, que é uma organela interna da célula, e vai liberar gás carbônico e água. Então, olha que o processo é cíclico. Por quê? Na fotossíntese usava gás carbônico e água para fazer glicose e oxigênio. Na respiração é o contrário. Usa glicose, né, queima a glicose e o oxigênio para liberar gás carbônico e água. Olha só como que as duas coisas se relacionam, fotossíntese e respiração. E para que entender isso? Porque a gente chega na cadeia alimentar. A cadeia alimentar ela é um processo onde a energia que é acumulada pelo produtor, que é quem faz a fotossíntese, né, através do sol, ele acumula a energia, né, na glicose, e essa energia, conforme os seres um se alimenta do outro, essa energia vai passando. Lógico que ela vai diminuindo em proporção, mas ela vai passando até chegar ao final. Então, na cadeia alimentar a gente tem três grupos importantes, que é o produtor, o grupo dos consumidores, né? Porque aí vai ter variação, e dos decompositores. Então, esses três grupos são fundamentais na cadeia alimentar: produtor, consumidor e decompositor. O produtor é o primeiro, né? Porque é quem vai produzir o próprio alimento, a planta, no caso. Quem comeu a planta foi o grilo, então ele é o consumidor primário. O sapo comeu o grilo, então ele é o consumidor secundário. A cobra comeu o sapo, consumidor terciário. E o gavião comeu a cobra, consumidor quaternário, tá? E no final, quando todos morrem, eles vão virar alimento para os fungos e bactérias, que são os decompositores. Beleza? Facinho, né? E aqui teia alimentar. O que é a teia alimentar? A teia é um conjunto de cadeias alimentares, tá? Porque na natureza a cadeia alimentar ela não tá retinha lá, bonitinha, ela tá tudo misturada. Então, por exemplo, olha só aqui em cima a árvore. A árvore ela tá servindo de alimento para a zebra, que está atuando como consumidor primário. Só que a árvore serve também de alimento para o inseto aqui embaixo. Olha que a seta vai lá para baixo. Então a árvore serviu de alimento para esses dois aqui na teia. Então a gente tem dois consumidores primários aqui. Só que a zebra ela vai servir de alimento para a onça. E a onça, nessa cadeia alimentar específica, vai ser consumidor secundário. Por quê? Ela vai comer, no caso, a zebra, e depois da onça não tem mais ninguém e encerra o maior nível trófico.
Já do inseto, aqui embaixo, o inseto ele vai servir de alimento para o lagarto, então o lagarto é o secundário, e o lagarto vai servir de alimento para o gavião, então o gavião vai ser o terciário. E assim por diante. Olha só que tem seta para todo lado. Por quê? Aqui é uma teia alimentar. E a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares. Beleza? Bom, vocês vão fazer uma atividade, né, da página 152 e 153. Tem uma atividade prática na 152, não é obrigatório, não precisa fazer a prática, mas pesquisem a respeito e tente responder da forma que vocês acham o que vai acontecer na situação, tá bom? Beleza, galera? Forte abraço. Qualquer coisa, manda um e-mail aí, tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.